Então vamos lá, pessoal. Antes de tudo, eu quero deixar claro que a gente está avançando em direção ao checkmate. Então parabéns para você se você está acompanhando esse curso neste exato momento. Na aula passada, a gente falou sobre erros e acertos de currículo. Eu vou revisar alguns deles daqui a pouco. Mas é importante deixar claro que todas essas informações vêm de mais de 20 anos de experiência no recrutamento e, mais importante, vem da experiência do meu dia a dia lidando com os tomadores de decisão e os formadores de opinião no mercado de trabalho que a gente vive no momento no Brasil. Nessa aula eu vou falar muito sobre como você deve se destacar da maioria dos candidatos, da maioria das pessoas com quem você vai concorrer para vagas. Mas é importante ressaltar 3 coisas. Primeiro, vamos lembrar, o teu layout ele é fundamental para poder te destacar nesse processo. Um layout que seja organizado, que seja estruturado, que tenha foco, vai causar uma primeira boa impressão. Mas mais importante, vamos lembrar, é o conteúdo. O seu conteúdo ele deve ter palavras-chave, ele deve ter palavras que vão te enaltecer, ele deve ter palavras que vão vendê-lo de uma forma positiva para quem está lendo. E por último, vamos lembrar de resultado. Você deve ressaltar quais são os seus resultados qualitativos e também quantitativos. Vou revisar rapidamente temas de layout que são importantes. Primeiro, lembrem-se, preto no branco, sem cores. Lembrem-se de manter um layout estruturado, padronizado, mesmo tamanho de letra. É importante deixar muito claro que o seu CV ele deve ser legível, deve ter um bom espaçamento. E aí a atenção com as fontes é fundamental. Lembre-se, 4 tipos de fontes que podem fazer uma diferença. São a Arial, a Times New Roman, a Calibri e a Avenir. Sempre no tamanho 10. Mantenha o seu currículo em 2 páginas. Vou repetir diversas vezes o fato de que 2 páginas dá uma impressão de objetividade. E mais importante, para quem vai avaliar o seu currículo não fica cansativo. Então, 2 páginas. Vamos falar sobre conteúdo. No conteúdo, importante, pense sempre em palavras-chave, palavras que te enalteçam. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos dar alguns exemplos. Você muitas vezes pode colocar numa palavra-chave como líder, gestão, você pode falar resultados positivos, crescimento, agente de mudança, posicionamento, enfim, palavras que dão uma impressão positiva sobre quem é você como profissional. Saber vender essas palavras é muito importante. Lembre-se, e eu acho legal de falar sobre isso, que o seu currículo ele é um guia para a sua entrevista. Se você conseguir montar um currículo estruturado que te vende para quem está lendo, esse currículo também é um guia para a sua entrevista, para o seu modelo de venda da sua carreira. Então, pense sempre nas palavras, pense sempre se essas palavras vão te descrever, vão realmente demonstrar quem você é e vão te enaltecer. Não tenha vergonha de colocar palavras que mostrem que você é bom quando você realmente é bom. Então, essa seria uma dica muito válida aqui para vocês. Outra coisa, vamos falar sobre responsabilidades. Sempre descreva de forma clara e objetiva as suas responsabilidades, né? Eu tenho falado muito sobre isso. As empresas olham responsabilidades e resultados. Nas responsabilidades, saia daquela linha onde você coloca cuidando da parte administrativa e financeira da empresa, vendendo um produto X. As responsabilidades, novamente, elas devem te enaltecer. Então, o ideal é que você fale responsável pela gestão efetiva da área financeira
ou responsável pela gestão financeira de um orçamento de tanto, ou liderando a equipe de vendas, gerando um crescimento de tanto. Ou melhor, você enaltece responsabilidades que você tem. Então sempre pensa em palavras que são impactantes e que podem te ajudar. Como você pode descobrir essas palavras-chave? Alguns caminhos, né? Primeira coisa que você deve ter na tua cabeça. Todo recrutador vai querer identificar palavras-chave no seu currículo. Então muitas vezes você pode pesquisar através das vagas, do pedido de vagas, né, da descrição das vagas, quais são palavras que você também deve ter no seu currículo. Esse é o primeiro caminho e de certa forma é muito fácil de você pesquisar essa informação. Então você acessa uma vaga aberta no LinkedIn, vamos dizer que é uma posição de um gerente comercial e nessa posição fala responsável por incrementar vendas em tanto. Você pode usar a palavra incrementar vendas como uma de suas responsabilidades. Claro, gente, deixando óbvio que você realmente tem essa responsabilidade. Mas palavras-chave necessárias para o seu currículo podem estar nas vagas que vocês estão pesquisando. Outra coisa, sempre válido, deem uma olhada em bons currículos de pessoas que já estão ocupando as posições que vocês buscam agora ou no futuro. Então, vou pegar o mesmo exemplo. Se você trabalha na área de marketing, você é um coordenador de marketing e você está buscando uma vaga de gerente de marketing, mas você quer ter um futuro grande em marketing. Vai e avalia os currículos de bons diretores de marketing. O que eles escrevem? Como eles se descrevem? O que são as responsabilidades que essas pessoas exemplificam nesse exato momento? Puxa esse tipo de informação. Esse tipo de informação está disponível no LinkedIn, por exemplo. Pense sempre nas palavras-chave que um executivo de alto nível ou uma pessoa que ocupa a posição que você busca utiliza no seu currículo ou no seu descritivo. Uma terceira forma, você pode usar um aplicativo, na verdade é um site chamado World Cloud, e você pode copiar todas as vagas e identificar quais são as palavras-chave mais frequentes. Então existem 3 caminhos que vocês podem seguir. Vou repetir. A primeira, você pode simplesmente, através da vaga para a qual você está se candidatando, entender quais são palavras-chave, palavras relevantes, que você deve utilizar também no seu currículo para chamar a atenção do recrutador. A segunda coisa, que dá um pouco mais de trabalho, mas é muito válida, é você avaliar currículos de pessoas que são extremamente bem-sucedidas na área que você quer ocupar, pessoas que já fazem algo que um dia você quer fazer e você replica algumas dessas palavras para o seu currículo. E a terceira opção, você usa esse site do World Cloud para poder entender quais são as palavras-chave mais utilizadas. Então vamos falar sobre resultados. Acho importante reforçar que os resultados são uma das 3 grandes prioridades de quem está contratando. Então, recordando o que eu já falei em aulas anteriores, quando uma empresa tem que contratar um profissional, essa empresa busca primeiro experiência, depois ela quer entender resultados e depois ela fala sobre idiomas. Então lembrem-se, em 80%, muitas vezes 90% dos processos de seleção, o resultado está entre as 3 grandes prioridades. Então é importante que você dê muita atenção a como você coloca os resultados. E aí vem algo importante para você se recordar e revisar. Uma das aulas a gente falou sobre pontos fortes. Nesses pontos fortes você teve a oportunidade de se conhecer, de entender o que você tem de ponto positivo, de ponto negativo. Isso vai te auxiliar a colocar os pontos fortes e os resultados de forma clara no seu currículo. Agora, resultados você tem que sempre lembrar que você pode ter quantitativos ou qualitativos. Eu vou começar pelos quantitativos. Então pensa em números. Você pode
descrever resultados quantitativos, como, por exemplo, se você está na área financeira, ou se você teve um resultado financeiro interessante, você pode falar responsável por um resultado de tantos por cento de aumento em vendas, ou responsável por gerar 50 milhões de reais em novos negócios, ou reduzir em tantos por cento ou em tantos reais o orçamento, o custo, enfim, você define como você vai colocar e como você vai quantificar esta informação. O resultado, lembre-se, ele pode ser de crescimento, ele pode ser de redução, uma redução positiva. Quando você qualifica as informações, o que você tem que pensar é resultados qualitativos. Eles podem estar ligados a, por exemplo, melhora do fluxo de informações, melhora no tempo de entrega de relatórios, né? Grau de satisfação dos clientes que aumentou, grau de satisfação interna dos funcionários. Então, entenda que no quantitativo você utiliza números, no qualitativo você pode estar utilizando muito mais dados que não são numéricos, mas que ao mesmo tempo são perceptíveis. Então lembre-se do faxineiro da NASA. Todo mundo tem resultado, você só tem que encontrar o seu. Para revisar e para finalizar, nós falamos sobre como se diferenciar no mercado, como se diferenciar da multidão. Nós revisamos layout, nós revisamos conteúdo, nós revisamos resultado. A gente vai falar mais sobre palavras-chave em próximas aulas. Então, com isso, nós encerramos essa aula e na próxima vamos falar sobre sites de vagas.